Graça e paz a todos, amém. Aos irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando nas suas casas ou no trabalho, enfim. Todos os amados que sejam abençoados, em nome de Jesus. Quero agradecer por cada um de vocês que vieram. Em especial hoje nós temos aqui uma fila de irmãos que foram batizados, não são todos, né? Levanta a mão os três aí, por favor. Estão todos aqui acompanhados, né? Pela família, abraçados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Que bom, que bom. Agradecemos a Deus pela vida desses amados irmãos. Amém? Daqui a pouco mais você vai receber um certificado, né? Um abraço dos irmãos também, vai ser muito bom. Bom, queridos, eu fiquei no decorrer desses dias, eu fiquei entre duas palavras, entre dois temas. E obrigado, irmão. Eu sou meio metódico, né? Palavra H, né? Ai, glória. Eu fiquei assim em dúvida entre dois temas. E de última hora eu resolvi falar sobre gratidão pela vida. Eu estava entre o tema humildade e gratidão pela vida. E eu achei assim bem importante, muito importante para nós, para tratarmos nessa noite a respeito, em cima desse tema. Porque embora saibamos que há necessidade de nós sermos gratos a Deus, em determinados momentos nós nos perdemos porque tantas são as lutas, tantas são as aflições, e nós sabemos que as aflições são provas. Por mais que as pessoas cheguem e digam para nós, tenha paciência, né? Esteja esperando no Senhor, o Senhor vai dar graça, você vai vencer. Por mais que venha para nós o consolo, em determinadas situações, nós às vezes nos perdemos e alguns sem perceber cometem a ingratidão, outros de maneira perceptível mesmo, acabam cometendo a ingratidão. E a ingratidão é um pecado que vai levar muita gente para condenação no final, não é? Eu sei que é chato falar sobre condenação, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você é uma pessoa grata a Deus, se você crê que Deus te alcançou pela graça, com certeza você está fora dessa lista de pessoas que pela ingratidão serão lançadas fora. Mas é necessário que sempre venhamos a tocar nesse assunto, porque a ingratidão ocorre. E o nosso campo de exame, o nosso campo de provação começa lá dentro da nossa casa. É dentro do nosso lar. É exatamente lá que nós somos provados. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, pior que o incrédulo, não serve para obra, não serve para seguir, né? Como alguém que vai liderar e cuidar. Então, amados irmãos, é muito importante que nós tratemos desse assunto, e orando a Deus, pedindo uma direção, me vem então o desejo de falar sobre isso. Nós vemos acontecendo muito, né? Pais ingratos, filhos ingratos, patrões ingratos, servos ingratos, né? Nós vemos isso acontecendo assim no dia a dia. Servos que se voltam contra seus patrões, às vezes acusam seus patrões, mas não sabem os pulos que eles deram, né? Para que eles chegassem a serem patrões. E patrões também que, ao invés de dar ali uma força para o servo, acaba sendo ingrato com o servo. Enfim, nós vemos isso acontecendo constantemente. Ao invés de sermos agradecidos, em muitos momentos nos tornamos pessoas que acabam caindo para reclamação e para murmuração. Ainda essa semana, na quinta-feira, última passada, eu estive tendo contato com uma pessoa que chegou para mim e disse assim: pastor, infelizmente eu não poderei estar na ceia. E às vezes nós não damos ao Senhor a glória devida a Ele, com gratidão por termos a oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, isso é bíblico. E quantos que ao invés de vir para a casa do Senhor, tendo a oportunidade, opta por ficar em casa, dar um passeio no shopping, na praça, ou fazer qualquer outra coisa,
ficar em casa assistindo uma partida de futebol e se esquece de a melhor parte que não nos será tirada, é a parte de estarmos na casa de Deus. E eu estou dizendo isso, amados irmãos, porque não é pouco você estar aqui. E isso deve sempre tirar de você o louvor. Você deve sempre ser grato a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor. Porque exatamente nesse momento há pessoas que não têm a oportunidade de estar aqui. Nessa semana ainda, 2 pessoas que fiz visita e vi ali as pessoas entristecidas, arrasadas porque elas queriam estar na casa de Deus, mas elas não podem. E elas reclamavam, assim, no bom sentido, dizendo: poxa vida, eu gostaria muito de estar lá. Inclusive uma delas, ao chegar na casa, eu estava vendo que ela estava assistindo um dos nossos cultos, inclusive o nosso presbítero Henrique estava pregando lá na sala dela, por intermédio da rede social. Mas algumas pessoas desprezam esse momento, desprezam a oportunidade de comer do pão, de beber do cálice, lembrando da morte do Senhor até que Ele venha. Não valoriza a família, não valoriza o trabalho, não valoriza a igreja, não valoriza nada, simplesmente vive reclamando e murmurando. Não valoriza a Deus todos os dias pela saúde, acorda de manhã, consegue enxergar, né? Gente, como é bom enxergar. Como é bom enxergar. Quem tem problema aqui de ordem visual sabe muito bem como é bom enxergar. Ainda ontem, eu conversando com um jovenzinho, ele me disse: o senhor está fazendo um tratamento? Falei: sim, fiz um tratamento, graças a Deus, estou bem, pela misericórdia do Senhor. E o jovenzinho me disse: para mim não tem mais solução. Para mim agora é só regredir. Tem gente passando por grandes aflições. Às vezes nós focamos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e aí nós nos esquecemos de glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer a vocês que o Senhor quer arrancar de nós altos louvores. Todos os dias nós temos que ter o nosso coração disposto e predisposto a glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para estar aqui no nosso meio. Ele valoriza estar aqui. 2 ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. Quer creia alguns ou não, mas a palavra de Deus nos diz que 2 ou mais reunidos na presença dele, ele se faz presente. Você acredita que Jesus está aqui? Ele está aqui. E quantas pessoas que não aproveitam esse momento para estar na casa de Deus? Salmo da meditação, Salmo 103. Um salmo muito interessante, esse salmo, alguns dos versículos, onde o salmista vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Muitas são as provas, muitas são as lutas, mas muitos são os benefícios que o Senhor presta a cada um de nós. E vai haver um dia que todo o sofrimento, a luta que você travou aqui nessa terra, tendo obtido vitória, lhe dará uma vitória ainda maior, que é a vitória de habitar num lugar onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá dor, onde não haverá nenhum tipo de problema, porque os primeiros sofrimentos haverão de ser do passado. Mas para que nós possamos receber do Senhor esse vinde ao reino que vos está preparado, nós precisamos aprender a sermos pessoas gratas a Deus. A gratidão tem que fazer parte da nossa vida. Eu quero ser grato a Deus. Quem quer ser grato a Deus? Sempre, nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Hoje nós temos aqui a Ana Beatriz, passou por um momento tão ruim, tão complicado, mas hoje para nós ela é um milagre sentada aqui na frente, que hoje, graças a Deus, tomou ali a decisão. Aliás, esses dias
Eu vi que ela era mais ansiosa por ser batizada, não é, Roseli? Hoje ela está aqui, sabe por quê? Porque Deus derramou da sua bênção, da sua graça na vida dessa moça, fazendo e operando o milagre. Por mais que os médicos tenham dito que não havia solução, houve choro, houve pranto, houve dor, mas hoje ela está aqui, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor ouviu as nossas orações, e a Ele deve ser dado o louvor, a honra e a glória, e a nossa adoração. Gente, quanto que não vale esse benefício prestado a essa família, que estava sofrendo, estava chorando, mas agora eles estão aqui. Mas além das bênçãos que o Senhor concede para nós aqui nessa terra, nos diz no versículo 3 que Ele é aquele que perdoa as nossas iniquidades. Ele é aquele que sara todas as nossas enfermidades também no nível espiritual. É aquele que tratou com você. Aquele que no momento que você errou, que você falhou, você se rendeu diante dele e disse: Senhor, me perdoa, e ele restaurou as suas forças, porque se não fosse assim, você não estaria na casa do Senhor nessa noite, para comer do pão e beber do cálice. Mas se você está aqui, é exatamente porque o Senhor estendeu as mãos. É aquele versículo, esse versículo 4, que diz: quem da cova redime a tua vida. Havia alguém lá no princípio que quis destruir a humanidade, que começou um trabalho e também constantemente quer fazer com que você viva na cova, com que você viva nas trevas, mas o Senhor dos exércitos te redimiu e deu a você uma coroa de graça e de misericórdia. Hoje você está sentado pela fé nas regiões celestiais. Todo o trabalho que Jesus Cristo fez lá na cruz resultou em benefícios para você e em benefícios para toda a sua família. Por isso, irmãos, é que o salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amados irmãos, esse ato de não glorificar a Deus, deve trazer para nós uma grande reflexão. Será que Deus não tem feito grandes coisas por nós? Nós sabemos que o ser humano, ele tem interesse. O ser humano tem interesse, bem como Deus também tem interesse de morar com você lá na eternidade. O Senhor pergunta para nós: porventura não tenho cuidado de ti? E qual é a nossa resposta? É claro que Ele tem cuidado. Pergunta aí por irmão, Deus tem cuidado de ti? E ele vai falar: sim, Ele tem cuidado de mim. Agora presta atenção, amados irmãos, que algumas vezes nós temos o nosso caminho truncado, caminho amarrado. Sabe por quê? Porque se cumpre Isaías 59, ali a partir do versículo 1, aonde diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, as suas mãos não estão encolhidas, e nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas são os vossos pecados que causam barreira entre vós e vosso Deus. E murmuração é pecado. Murmuração nós não podemos ter na nossa vida. Nós temos que ter sim gratidão no nosso coração por tudo que Deus já fez, está fazendo e ainda vai fazer. Murmuração é um pecado que nos afasta das bênçãos de Deus, como diz o profeta. No capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, eu quero que você ouça essa mensagem, essa palavra, que nos diz assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e nós temos vivido tempos difíceis. Nós não podemos fazer vistas grossas para aquilo que tem acontecido nesses dias no nosso país. Tem acontecido coisas difíceis, coisas terríveis, mas isso é projeto de Deus, já é consentimento de Deus, e aonde ele diz: serão nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Tem acontecido muito isso: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, e também serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes a fé, o poder. Entretanto, o poder. Foge também desses, é para fugir desse tipo de comportamento, de pessoas que vivem dessa forma. Livro de Hebreus, no capítulo 13, na parte B do verso 5,
versículo que vem no meio de um contexto onde o Senhor fala: guardai-vos a avareza. Ele vai dizer: contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós não somos filhos bastardos, nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos abandonados ao léu, mas nós somos filhos cuidados pelo Senhor. O Senhor derramou seu sangue na cruz do Calvário para que nós não estivéssemos abandonados nesse mundo. Você não é abandonado, você não está órfão, você tem um Pai, e esse Pai se chama Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade e que é o príncipe da paz e que quer encher o seu coração de paz, mesmo no momento da adversidade. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então nós podemos dizer, como Maria, como aquele cântico de Maria, até tem um cântico bonito, eu acho que nem dá tempo de cantar. Será que dá tempo? Quem está aqui? Vamos cantar aquele canto, de repente dá até tempo, né? Tem jeito de cantar aquele cântico aí? Se vier aqui em um segundo não dá, né? Já foi, né? Um segundo, né? Vem cá cantar, vamos cantar esse cântico aí, vamos quebrar esse esquema aqui, vamos mudar um pouquinho, para ver os irmãos sorrindo, louvando, exaltando Jesus. Tão gostoso ver os irmãos cantando e louvando a Deus. Vem rapidinho, 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 glória a Deus, né? Esse cântico de adoração a Deus, cântico de Maria, isso, vamos lá, o que vocês quiserem fazer, nós vamos junto aí. Por maiores que sejam as aflições, Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Não tem faltado alimento nas nossas mesas. Nós temos tido as nossas reuniões de família. Nós temos tido pequenos ou grandes passeios. Alguns vão para os Estados Unidos, como é o meu pastor João, que ânimo não me deixa faltar. Ele já chegou, até manda saudação para os irmãos. Mas também tem uns pequenos passeios. Você tem tido a oportunidade de se alegrar, pequenos passeios, trabalho e principalmente saúde, que está acima de tudo. Deus tem feito algo por nós e nós devemos cantar como Maria. Ô Maria, canta. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho
o quanto custou. Jesus, teu amor é maior. Jesus, teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória. Deu aqui a vontade de fazer isso, eu fiz. Bendito seja Deus. Aleluia. Amados irmãos, o pecado, ele não terá domínio sobre nós, e o pecado da murmuração não vai prevalecer na nossa vida. O pecado de murmuração tomou conta do coração dos judeus, que foram ali livres da escravidão no Egito. Tiveram a oportunidade de passar o mar pelo pé enxuto. Tiveram a oportunidade de comer do maná, que era o pão dos anjos. Tiveram a oportunidade de beber água que saiu da rocha. Tiveram a oportunidade de ter um líder abençoado chamado Moisés. Tiveram a oportunidade de receber a tábua da lei, as tábuas da lei. Eles tiveram a oportunidade de serem protegidos contra os inimigos. E eles tiveram a oportunidade de herdar a promessa da terra prometida. Porém, a Bíblia nos fala que, infelizmente,
muitos deles não entraram na terra do descanso por causa da murmuração. E isso é muito sério, porque se nos últimos dias Paulo escreve a Timóteo que aconteceria isso no meio do povo de Deus, então nós devemos ficar bem atentos. Todos os momentos que vier ao seu coração o desejo de reclamar, o desejo de murmurar, o desejo de querer encostar Deus na parede dizendo: o Senhor tem que fazer isso, se arrependa, peça perdão ao Senhor, volte a pensar de que Deus já fez o melhor por você. Por mais que falte alguma coisa, o necessário sempre haverá. Deus sempre vai cuidar de ti. Números 14, versículo 26, nos diz que depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Eu acredito que aqui não há nenhum murmurador, mas essa palavra para que de fato não haja, porque o Senhor não deseja que aconteça conosco aquilo que aconteceu com os judeus, que mesmo tendo recebido bênçãos, benefícios da parte de Deus, acabaram que pendendo para o caminho da reclamação e murmuração. Números capítulo 15, versículo 41, diz o Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele tirou o povo de Israel do Egito, e Ele tirou você da escravidão do pecado. Ele libertou você, verdadeiramente você é livre, verdadeiramente eu sou livre. O caminho está aberto para mim, está aberto para você, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e não há então o como nós vivemos uma vida de reclamação e de murmuração, mas a nossa boca tem que se encher de riso, de alegria, porque é a alegria do Senhor que dará a nós a força para prosseguirmos. 1 Coríntios 10, versículo 9, aí nós entramos. Alguém pode pensar: pastor, mas essa passagem está lá no Antigo Testamento, essas passagens que o Senhor leu, como que se o Antigo Testamento não valesse de nada? Mas é uma mentira. Mas aí, para quem quer ouvir alguma coisa, na Nova Aliança, 1 Coríntios 10, versículo 9, nos diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Está em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 9. Amados irmãos, a murmuração tira de nós a força, a murmuração tira de nós a confiança, a murmuração tira de nós a certeza que Deus vai estender as mãos e vai abrir as portas para nós, que vai derrotar os nossos inimigos, que vai colocar os nossos inimigos por estrado dos nossos pés. Eu não sei qual é o inimigo que você tem lutado contra ele, mas eu conheço o Deus que vence as batalhas, o Deus que venceu lá no passado e que está vencendo nos dias de hoje, a seu favor, a meu favor e a favor de muitos que estão acompanhando essa ministração por intermédio do YouTube. Eu sei que tem vidas que se rendem aos pés de Jesus para glorificá-lo, para exaltá-lo, para dizer que Ele é bom em todo tempo e que em todo tempo Ele é bom. Muitas são as nossas aflições, é verdade, mas o Senhor de todas as aflições Ele nos livra, porque Ele é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Eu achei interessante quando o Stefano, se não falha, ele disse: Ele é o Senhor e Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Quando Ele não me falta, nada me faltará. Também não faltará as lutas, não faltará as aflições, não faltará as dificuldades, porque isso forja o nosso caráter. Mas em todas as coisas Ele se levanta para nos proteger, para nos guardar, porque o nosso destino é o céu. O nosso destino não é aqui, o nosso reino não é aqui. Fala por irmão que está aí: o nosso reino não é aqui, embora que nós vamos desfrutar de coisas aqui desta terra também. Tira a nossa força, amados irmãos. Números 13, no versículo 1 em diante, o Senhor levanta os espias. Olha só o que diz a palavra: disse o Senhor a Moisés:
envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual cabeça entre eles. Enviou Moisés o deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens, eles eram cabeças. Gente, não era cauda, era cabeça, era gente que entendia os princípios de Deus. Eles eram como cabeças, como você está não por cauda, mas está por cabeça também. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Números 13 e 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amados irmãos, aquele povo pereceu, porque eles não entenderam que forte é o Senhor dos exércitos. O seu Deus é forte, o seu Deus é poderoso. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são os descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. A ingratidão faz com que os homens percam a fé, e isso não agrada a Deus. A palavra do salmista 37 verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que é que você está precisando? Eu estou precisando de um emprego novo. Deus é poderoso para abrir essa porta. Eu estou precisando que haja conversão na minha casa. O seu Deus é poderoso para trabalhar nas vidas que precisam se converter. O que é que você precisa? O seu Deus, Ele é o seu pastor, e Ele nada vai deixar te faltar. Mas vai haver provas. Quando agradamos a Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Às vezes demora, irmãos, parece que não vai acontecer, mas do nada surge uma pequena mão de um homem, e a pequena mão do homem representa a glória de Deus que vem chegando. Não chovia no tempo de Elias, mas a mão de um homem fez com que ele dissesse: a chuva vai chegar. Eu não sei se você vê uma mão pequena de nuvem, mas eu sei que o seu Deus é o Deus que pode encher os céus de glória e pode derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Eles ficaram fora de Canaã, eles ficaram fora da terra prometida. Só entrou na terra de 20 anos para baixo e Josué e Calebe. Eu quero que você seja um Josué, que você seja um Calebe. Eu quero ser Josué na sua vida, eu quero ser Calebe na sua vida. Eu quero dizer, de fato há gigantes, de fato há lutas, de fato há dificuldades, assim, mas maior é o Senhor que está conosco, e Ele vai dar vitória para você. Então não olhe para as ameaças do inimigo, não olhe para os gigantes desse mundo, mas olhe para o seu Deus, que é poderoso, que derramou sangue na cruz do Calvário, para cuidar de você, para governar você e para dar a você a possibilidade, a oportunidade de entrar nos céus de glória. Aleluia. Mais uma vez eu digo, o mais importante para mim é poder ouvir dos lábios lindos de Jesus: pode entrar. Eu não sei se esse é o seu desejo, mas olha, Ele falando para mim: pode entrar. Eu falo para Ele: Deus, eu preciso de coisas, eu necessito, eu tenho família, eu ainda tenho filhos para cuidar, eu tenho uma casa. Senhor, eu tenho, meu Deus, eu preciso de coisas, mas não me deixe faltar a sua presença. A sua presença, meu Deus, vale mais que tudo. Então busque a Deus, creia no Senhor, não se volte de maneira nenhuma para cometer a murmuração, a reclamação. Não adianta nada. Ao invés de reclamar, dobre o seu joelho e ora ao Senhor. Pastor, eu não consigo dobrar o joelho para orar. Eu também às vezes não. Às vezes não. Às vezes é sentadinho mesmo. Fala: Senhor, dá um jeitinho para mim aqui, me ajuda aqui. Eu estou aqui sentado, mas o meu coração está rendido aos teus pés. É render aos pés de Jesus, irmãos. Não dá para orar sentadinho, não dá. Se eu sentar eu deito, se eu deitar eu durmo, é de madrugada, está complicado. Levanta, anda por dentro da casa, fale com Jesus, Ele está próximo de você.
Quem aqui já teve a experiência de sentir Jesus bem pertinho, né? Quem já sentiu isso? Jesus está pertinho de nós, gente. É tão gostoso, viu, Mateus? Você que é novinho, batizado, você, Beatriz, você, Nicole, aproveite. Ele fica pertinho de nós, pertinho, sabe? Ele coloca o ouvido perto dos seus lábios e ele ouve a sua voz quando você clama por socorro. Tá bom? Amados irmãos, o Senhor colocou isso para que eu trouxesse para vocês, para que vocês se lembrem que o seu Deus é presente. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas existe uma coisa: você é ouro. E o ouro, como diz o apóstolo Pedro, o ouro, ele sempre vai ser provado pelo fogo. Sabe por quê? Porque lá no céu não vai entrar palha, não vai entrar feno, não vai entrar madeira, mas lá no céu só vai entrar o ouro. E você é um ouro precioso. E é por você que Jesus derramou sangue no Calvário. É por isso que a mesa está posta, está armada para você, para que você coma do pão, beba do cálice e viva eternamente, sem murmuração. Eu repreendo todo espírito de murmuração e eu abençoo a igreja para que haja só louvor, honra e glória ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E você pode aplaudir a Jesus porque Ele falou conosco mais uma vez.